Alô, beleza, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos continuando nossa sequência de episódios conversando um pouco mais sobre como é ser e entender-se como um world builder. Nós temos aí diversos conceitos diferentes: alta, baixa, pesado, leve, out, in, out, sem, com narrativos. Temos aí diversos conceitos. Vou deixar um cardzinho aqui para você ir lá ver depois, mas aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é então ser um in, out, in. Isso significa que tem vantagens, desvantagens, qual que eu devo seguir, eu devo me entender? É isso que nós vamos conversar hoje, beleza? Então, como vocês podem ver de volta aqui com o cenário no Brasil, vamos continuar os nossos episódios. Então, sim, bora! Então, pessoal, para se entender um pouco mais sobre ser um world builder, do tipo de categoria que você quer ser, depende muito do seu estilo, da forma, das suas necessidades. Nós já conversamos alguns episódios anteriores, já bem antes de ter a grande mês de ser construído o world builder com os inscritos. Então, a gente vai dando uma recapitulada. Quando a gente fala sobre ser e se entender como um world builder, você tem que entender a sua necessidade e os caminhos que você decide chegar. E os caminhos que você decide fazer, principalmente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem, por exemplo, entender se você é um world builder mais de alta fantasia, aquele que gosta de criar coisas muito mais autorais, se você é mais um baixa fantasia, onde os elementos fantásticos não são tão grandes assim, se você é um world builder mais modernista, onde você gosta de construir um world builder mais realista, quando tem poucos elementos fantásticos ou quase nenhum, dependendo do tipo de característica que você quer fazer, se é mais dark, se é mais green, se é mais utópico, aí depende muito dos estilos literários, que já é um outro fator dentro do world building. Claro que você pode também ter, por exemplo, com ou sem cunho narrativo, se você cria conexões, ou se você é um pouco mais raiz do world builder, onde você cria os elementos do seu cenário. Então, hoje iremos falar um pouco sobre out-in e in-out. Se você perceber e entender como funciona o inglês, o out-in é o fora para dentro e o in-out de dentro para fora. Dependendo do tipo de caminho que você quer seguir, você vai ter alguns perrengues, sendo um, sendo o outro. Não existe a maneira correta de se fazer. O que eu vou trazer aqui hoje é para você entender mais ou menos que caminho você costuma normalmente levar, quais são as vantagens que tem você seguir esse caminho e quais são os pontos importantes que você tem que evitar. Toma cuidado para que isso não piore quando você for desenvolver o restante. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre out-in, é aquele world builder que gosta mais do macro. Ele desenvolve o macro para depois ir para o micro. Normalmente esse tipo de world builder é o que a gente chama de world builder raiz, que ele tem um gosto maior de primeiro criar o mundo, criar todo o macro, para depois ir colocando os elementos menores. Primeiro ele quer construir a floresta, para depois construir, colocar os elfos ali, colocar uma torrezinha ali, colocar um acampamento lá. Normalmente essa galera que gosta de criar isso, que a gente chama do world building mais raiz, o clássicozão, ele gosta de desenvolver o cenário sem pensar muito na narrativa. Normalmente esse tipo de gosto são aqueles galera que não tem muito cunho narrativo. Ou seja, eu não me importo muito com a história, eu quero criar o meu cenário. Então, normalmente esse tipo de construtor, ele é muito um perfil clássico de um mestre de RPG que tem o objetivo de construir o seu cenário. Por quê? A narrativa vai ser construída com os jogadores, a narrativa vai ser construída pelo mestre de acordo com o caminho e a campanha que ele quer fazer. Então, esse tipo de galera mais macro, não, a galera out-in, são normalmente aqueles mestres que têm aquele objetivo de criar o cenário. A galera do audiovisual, que tem como objetivo mais o cinegrafista, não o cinegrafista, mas o cara que mexe mais com a questão do ambiente, ele não importa muito com a história. Ele tem que fazer com que o ambiente seja bom, seja propício para que a história aconteça. Porém, quem vai contar a história é o diretor, quem vai contar a história são os atores. Então, ele está mais com o objetivo de ser o cara responsável pelas cenas funcionarem. Se vai estar com uma luz aqui, se vai estar com uma luz assado, se vai ter uma sombra aqui, se vai ter um elemento, vai ser o cara da cenografia.
Basicamente é o caso de cenografia. Então, esses são os principais pontos quando a gente decide seguir esse caminho. Beleza. Mas qual então seria a vantagem de ser esse tipo de construtor? É o que a gente chama de unidade. Se você entende o que é Genius Loci, você vai entender muito bem o que significa isso. Porém, se você não sabe o que é Genius Loci, vou te dar um parecer rapidinho. Genius Loci é a essência do lugar. É qual a mensagem que você quer que aquele local passe. Então, se você quer que uma torre dê um sinal de mistério, uma mensagem de algo aterrorizante que não ultrapasse, você precisa ter essa essência e colocar elementos que desabrochem essa essência. E quando a gente fala sobre o out-in, onde você pensa no macro para depois ir para o micro, você tem uma visão muito maior da unidade. Ou seja, você tem muito mais a visão do Genius Loci que você quer passar. Se eu quero construir uma cidade, pensando no macro que eu já tenho aqui, eu tenho essa região portuária onde eu vou construir um acampamento, um forte, ou uma cidade, ou uma vila portuária, então eu já vou criar elementos que criem essa unidade. Então você consegue pensar a partir do todo e construindo elementos que vão fazer sentido para esse menor. Então você constrói seu portuário. Obviamente eu vou colocar um lugar onde realmente vai atracar a galera, talvez um grande mercado de frutos do mar, talvez uma igreja X ou Y. Acredito que talvez alguns bares, restaurantes, uma taverna, talvez um hotel de luxo, uma pousadona. Então você começa a pensar mais em o que você vai pôr, não necessariamente o elemento que você vai pôr. Você pensa mais o que eu preciso fazer para colocar as coisas ali. E como você já tem a unidade, você já tem a essência do todo, com isso você já consegue saber mais ou menos onde você quer fazer e o que você quer fazer. Assim, a outra vantagem é o que a gente chama de organização processual. Ou seja, se você já construiu a unidade, você já sabe qual que são os elementos básicos que você quer colocar naquele ambiente, agora é construir. Eu sei que nessa região eu vou construir o quê? A minha parte mais religiosa voltado a um deus do mar, ou uma entidade marítima, ou algum santo, né? Como, por exemplo, a gente pega tanto, eu quero colocar um templo de Poseidon ali, ou de um deus do mar. Eu quero fazer, por exemplo, na verdade, um altar para Iemanjá. Então depende muito, e muitas vezes a localidade cria essa conexão. Assim, se você vendo como um todo, onde nós temos do macro para o micro, você consegue seguir essa origem, essa organização processual, fazendo com que a unidade seja colocada e seja colocado isso, porque já está decidido o que será colocado. Então, com isso você vai completando. Mas o ponto é que muitas vezes, quando a gente segue por esse caminho, acontecem algumas desvantagens, que eu posso chamar assim de desvantagens criativas, que esse caminho pode fazer você seguir. Como, por exemplo, flavor. Obviamente, quando a gente fala do flavor, na verdade, ele é um mal que encontra em qualquer lugar da criação. Porque você começa a gostar tanto daquilo, você começa a pôr coisas. Mas o flavor, pra galera que é out-in, normalmente acontece o seguinte. Como você pensa muito no macro, você começa a ver tantas coisas ao redor que começa a faltar, meio que sobrar espaço. Eu construí um deserto com isso, aquele outro, e tananana. Aí quando você vai colocar, agora eu vou colocar minha cidade. Aí tem uma cidade. Um deserto gigante e uma cidade no meio. É como se pegasse, mas se a gente for pegar a parte saariana da África, tem algumas cidades e o resto tudo é deserto. Beleza, então funciona. Mas aquele sentimento de vazio fatalmente vai acontecer. Se você já tem essa ideia, já sabe que a sua unidade criativa, sua construção, seu Genius Loci tem como objetivo ter esse vazio, perfeito. Mas muitas vezes as pessoas sentem que precisam completar, preencher esse vazio. Então cuidado com o flavor do out, porque vai faltar insuficiente para preencher todo esse out. Então cuidado na hora desse flavor, porque na hora disso você vai ter uns probleminhas depois. Então um outro fator que pode acontecer se você não tiver um organizado assim, umas ferramentas interessantes, que é o quesito da coesão narrativa. O que significa coesão narrativa? Significa que a história de uma coisa faz sentido com a história da outra.
seria que a unidade faz sentido como uma linha temporal. A unidade, você pode ter uma unidade bem feita e uma coesão mal feita? Sim. Todos os templos são do Deus tal. Então, as descrições são muito parecidas, as funções são parecidas, os rituais são parecidos. Porém, você não dá uma peculiaridade para cada um. Por quê? Porque pelo fato de você ser muito alt e esquecer às vezes do in, normalmente essa galera esquece isso, a coerência entre um elemento e outro dentro da unidade começa a ser um problema. Seria, por exemplo, eu vou juntar todos os números pares e todos os números ímpares. Beleza, tem uma unidade. Unidade par e unidade ímpar. Só que você não consegue juntar o porquê o 2, o 4 e o 6 fazem sentido. Ah, eu sei que o 2, o 4 e o 8 são múltiplos, então eu consigo juntar aqui, o 6 e o 12 também, o 18 também entra. Ah, mas está faltando aí no meio um 10, onde ele entra? Agora, então, muitas vezes a coesão narrativa, a coerência narrativa da galera do Alt-In é um pouco prejudicada porque, como você foca muito mais em criar o de cima, você esquece o criar o de baixo. Se você é um mestre que você já tem gatilhos preparados dentro desses alts, porque o seu objetivo não é exatamente o que acontece, mas sim por onde acontece, show de bola. Tanto que a galera que tem esse anseio, essa vontade, esse perfil mais alt-in, é a galera que se preocupa muito mais com o quesito ambientação. Por quê? Ambientação é a característica externa. É tudo que está em volta. Então, se você se sente ambientado por entender como funciona o clima, a lua, as estrelas, a temperatura, o cheiro, os elementos, as características gerais, perfeito. Então, isso é uma galera que vai do alt pro in. Já a galera do in alt é aquela galera que começa do pequeno e vai pro grande. É a galera do micro que vai pro macro. Da mesma forma que a galera do alt-in, eu chamei eles de os raiz, já aqui é o que nós chamamos Nord Builder mais modernos. Ah, significa que o mais moderno ele é o melhor que o raiz é melhor que o moderno? Não. Normalmente, como o world building surgiu com o objetivo de ambientar, muitas vezes a galera que tem esse conhecimento mais de muito tempo atrás e não tem mais um estudo mais moderno ou algumas conexões que fazem com hoje em dia, a gente chama da galera do raiz. O moderno são o pessoal de agora, que começou a aprender o world building agora já com as ferramentas de agora, então são a galera mais moderna. E normalmente essa galera são os world builders mais contadores de história. Eles não estão tão preocupados com a ambientação. Eles estão preocupados muito mais com a narrativa. Então, escritores ou mestres mais narrativistas, eles têm uma visão muito diferente do world building, porque eles vão ver o pequeno. E muitas vezes a galera que tem esse anseio mais de world builder in out é aquela galera que tem aquelas inspirações instantâneas, do tipo, estou andando de boa e pá, nossa, me veio uma ideia de uma torre e constrói aquela torre. Tandam, pá, cultura, nossa, eu vou fazer essa cultura. Então, muitas vezes a galera do in-out é aquela galera que tem uma criatividade espontânea de referências tão forte que consegue ir pegando e, nossa, e vai juntando. E no final, se vira para juntar todas as inspirações que fez. Então, normalmente, a galera narrativista tem esse cunho mais narrativo. Por quê? Como ele vai criar e vai fortalecer aquele ponto, aquela torre, aquela taverna, aquele coisa, ele vai criar tudo uma história em torno daquilo. Não importa se a cidade é cosmopolita, se aquela cidade ela tem X ou Y, o importante é eu começar com aquela taverna, para que com isso a minha narração faça sentido e eu consiga ir espalhando. E a partir dessas experiências narrativistas, eu vou criando ambientes que façam jus a essa narrativa. Então, de uma forma mais geral, a galera do in-out é aquele pessoal que foca mais na história, e a ambientação vai sendo construída de acordo com a necessidade a partir daquilo que vão construindo dentro do cunho narrativo.
Então qual que é a vantagem disso? A vantagem de um world builder modernista do in-out é a velocidade. Por quê? Como a gente vai construir coisas mais pontuais, a minha taverna, o meu templo, a minha cultura, o meu Deus, o meu isso, e vai pontuando, aquele sentimento de começou, acabou, é muito mais rápido. E a velocidade, como você vai fazendo, fica muito mais assertiva. Agora, velocidade não significa necessariamente qualidade, mas pelo menos aquele sentimento de começar e terminar é um sentimento forte que fatalmente você vai ter seguindo por esse caminho. Outro ponto é a narratividade, ou seja, a capacidade de narrar uma história. Como você está construindo elementos mais pontuais para aquilo que você quer fazer, para a história que você quer fazer, show de bola. Então com isso você consegue ir fazendo. Eu vou construir uma história que tem como ponto inicial um dojo. Então você vai construir o dojo. Você não precisa construir a lei do Kendo e as normas de ética para você fazer o Kendo e começar a sua história. Então normalmente a galera que segue do in-out tem uma maior facilidade de iniciar histórias. A galera do out-in tem mais dificuldade de iniciar histórias, porque como ele está muito mais ambientado, agora ele precisa descer para o in, por isso que é out-in, para daí começar. No caso da galera que narra, começa do in para o out, então ele já pode começar a contar a sua história enquanto vai englobando elementos do out. Agora, qual que é a desvantagem narrativa e de construção dessa galera que é in-out? O primeiro, obviamente, é a demora na correção. Mas eu estou construindo um world building, não estou construindo uma história, por que eu faria a correção? Primeiro, como normalmente a galera in-out normalmente são contadores de história, você precisa fazer correções da sua história e, obviamente, essas correções de ambientação e assim por diante. E como você está construindo elementos fechados, se você já não tiver na sua cabeça que você precisa ter um cunho narrativo, construir ganchos, deixar pontas abertas, não buracos, pontas abertas para outros elementos, você depois, para conseguir conectar tudo isso e fazer uma unidade dentro de uma coesão, de uma coerência narrativa, é um pouco mais complicado. Porque você constrói toda uma história, tudo isso e aquele outro para aquele local específico e depois dá um elemento da cidade, não faz tanto sentido. Vai criar talvez uma incoerência quando você fizer uma moeda ou quando você for fazer um quesito político. Então, demora um pouco mais para fazer as correções. Mas correção é importante? Pelo amor de Deus, é muito importante a quantidade de word building que eu recebo, que não tem coerência, coesão narrativa, e você percebe umas incongruências, é gigantesca. Então, cuidado. A galera do in-out tem uma maior tendência em criar unidades que não fazem muito sentido, se você não deixar ganchos narrativos. Por quê? Porque vai criar sentimentos de gatilhos da estranheza negativas. E um outro ponto importante é a questão de se perder nos detalhes. Como a galera do in-out foca no in e o out é consequência, ele começa a fazer algo tão gigantesco dentro da torre, do templo, do castelo, do não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele se perde tanto nos detalhes que ele fica 2, 3, 4, 5 horas e fez um elemento. Aí você pensa, nossa, eu tô aqui, eu nunca vou terminar o meu world building. A galera do in-out tem muita dificuldade em fazer a semana, o mês, o desafio dos 30 dias de world building. Por quê? Porque eles têm tanto essa vontade de construir e deixar o melhor que pode ser feito naquele momento, que se perde nos detalhes de tal forma que fica 3 horas e pensa, nossa, ainda faltam mais 29 tópicos, isso para um elemento de cidade. Que como eu falei no final da sequência de vídeos, 30 passos, sua cidade ela está viva? Tá, mas quero fazer um cenário? Aí facilmente mais uns 30 passos aí, meu querido. Então 60 passos e eu demorei 3 horas para fazer uma torre? Nossa. Então, cuidado. Se você for seguir do in-out, não se apega muito aos detalhes. Claro que, caso você queira fazer dentro da sua narrativa uma impressão maior naquilo,
Talvez os detalhes sejam importantes, porém, foco, processo e caminho. Então, pessoal, a gente chegando aí nos nossos finalmente, você já deixou o seu like, já se inscreveu? Já deixou aqui no comentário para dizer se você é um alt in ou in out, no qual é o caminho que normalmente você segue? E deixa aqui nos comentários quais são os maiores perrengues que você passa na hora que você constrói, o que te pega, o que te faz conseguir para frente e o que te trava. Deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando e assim criar essa... eu poder encontrar quais são os elementos e consigo dar algumas dicas aí para vocês. Então, para a galera que é in, out, vocês têm uma maior vantagem em contar histórias. Então aproveite essa habilidade e conte histórias. Mas cuidado com os elementos e vamos trabalhar melhor com essa ambientação. Para a galera out, in, onde vocês conseguem ambientar melhor e criar cenários com uma maior facilidade, vamos então começar a ir um pouco mais para dentro, para que a gente consiga não apenas entender como funciona, mas poder viver também os seus ambientes. Vamos entrar um pouco mais e assim conseguir fazer. Obviamente, como eu falei para vocês, não tem vantagens e desvantagens do tipo tenho que ser um ou tenho que ser outro. Vai do seu estilo. Obviamente, se você conhece as ferramentas e entende como funciona, dependendo da maneira e da vontade e da necessidade, você pode seguir um caminho ou outro. Toda vez que eu vou construir a minha história em contos, eu faço um ambiente mais in out. Quando eu quero escrever histórias maiores ou desenvolver ambientações para terceiros, para mim, para o meu RPG e assim por diante, eu sigo o caminho out-in. Então, saber como funciona esses dois caminhos, para assim você sentir mais à vontade e saber por onde deve percorrer, quais são as vantagens que você tem e quais são as desvantagens que você precisa trabalhar, assim fica mais fácil de você se entender. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!